Revelado. O pedido emocionante do garoto que transformou o destino após 3 anos de espera. O sol se punha sobre a Rocinha, e Lucas, um garoto de apenas 12 anos, encarava a ladeira que levava à sua casa. A favela, repleta de cores e histórias, gritava em contraste com a sua realidade. Desde pequeno, seu maior sonho era ter um estúdio de arte no fundo da casa, um espaço onde pudesse soltar suas emoções em forma de cores, mas a vida sempre foi dura. Ao seu lado estava Dona Teresa, sua mãe, uma mulher forte que, apesar das dificuldades, nunca deixava de sorrir. Para ela, Lucas era seu maior tesouro e via no filho a esperança de um futuro melhor. Lucas viu sua mãe sacrificar tanto. Suas mãos, marcadas pelo trabalho pesado, contavam histórias de luta e resiliência. Ele muitas vezes se perguntava se ela tinha sonhos também. A resposta sempre ficava entalada na garganta, mas seu desejo de vê-la feliz o impulsionava. Foi então que a notícia de um concurso de arte chegou até seu ouvido, como uma música delicada que traz esperança. Ele hesitou em falar sobre isso com seu Jorge, seu avô, que sempre acreditou no seu talento, mas não queria desgastar a paciência do avô com meras fantasias. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o coração acelerado, Lucas tomou coragem e decidiu se inscrever no concurso. Não era apenas uma competição. Era sua chance de mostrar que seus sonhos eram reais. Os ecos da descrença da comunidade o cercavam. Mas com o apoio dos amigos que acreditavam em seu talento, ele se lançou em um mar de cores, usando as tintas emprestadas que conseguiu de um amigo. Ele pintava até de tardezinha, na pequena área atrás de casa, onde cada pincelada era mais do que uma pintura. Era uma história por trás daquelas cores. O tempo passava, e a situação financeira da família se agravava. Dona Teresa, percebendo a dedicação e a paixão de Lucas, se jogou ainda mais em seu trabalho, fazendo horas extras. Ele não sabia como, mas aquela batalha dela era uma espada de 2 gumes, cortando seu coração ao mesmo tempo que fortalecia seu desejo de vencer. Eu não posso deixar que o esforço dela vá em vão, pensava Lucas. Faltando poucos dias para a entrega das obras, uma tragédia inesperada atingiu a família. O lado mais sombrio da vida na favela fez sua aparição, mas Lucas não se deixou abalar. Ele sentiu a dor pulsar em seu peito, mas em vez de se entregar, decidiu fazer o que sempre soube fazer: usar a arte como uma forma de extravasar suas emoções. E assim, em um ato de coragem e vulnerabilidade, gravou um vídeo. Com cada palavra, ele despejava sua alma, revelando seus medos, suas esperanças e seu desejo de mudar o destino dele e de sua mãe. Aquele vídeo ecoou pela comunidade e começou a tocar o coração das pessoas. Mas uma pergunta pairava na mente de Lucas. Seria essa a mudança que ele tanto aguardava? Com a ansiedade pulsando em suas veias, ele se preparava para mostrar ao mundo que seus sonhos podiam sim se tornar realidade. O que viria a seguir daria a ele a chance de descobrir o verdadeiro poder da arte e da esperança em meio à adversidade. O dia da entrega das obras chegou. Lucas acordou com o sol iluminando seu quarto pequeno, seus olhos brilhando com emoção e nervosismo. O coração batia forte, como se quisesse saltar do peito. Ele revisou sua pintura mais uma vez. Um mural repleto de cores vibrantes que representavam a luta, a esperança e o amor que sentia por sua mãe. Mas não eram apenas tintas na tela. Era a sua alma, um grito em forma de arte. Dona Teresa, mesmo exausta, apareceu na porta e sorriu para o filho. "Estou tão orgulhosa de você, meu filho." A voz dela carregava aquele calor que só uma mãe sabe transmitir. "E independente de qualquer coisa, eu estarei aqui aplaudindo você." As palavras de incentivo dela foram como um bálsamo para Lucas,
que precisava desse apoio mais do que nunca. Quando ele finalmente partiu, a favela estava viva com os sons típicos da manhã. O cheiro do pão quente vindo da padaria, as crianças brincando nas ruas, risadas ecoando ao longe. Mas dentro dele havia um silêncio tenso. O caminho até o local da exposição parecia mais longo do que nunca. Cada passo era um lembrete do que estava em jogo, do amor que precisava ser retratado em cada pincelada. Ao chegar, Lucas se deparou com um espaço colorido, repleto de obras de outras crianças que também sonhavam. Algumas pinturas representavam a alegria da vida na favela, enquanto outras refletiam a dor de um cotidiano difícil. Ele observou tudo com admiração, pensando em como cada artista ali tinha uma história semelhante à sua, e em meio a todas aquelas obras, a insegurança começou a escalar. E se ninguém gostar da minha arte? Pensou. Perto dele, um grupo de jovens começou a discutir suas impressões. Olha essa aqui, que força! Tem um sentimento tão verdadeiro, dizia uma menina. Mas à medida que falavam, Lucas sentiu seu coração despedaçar. Como se estivesse longe, a ideia de não ser reconhecido o atormentava. O pensamento o impediu de enxergar a beleza daquilo tudo, a euforia de uma nova oportunidade. Mas então, uma voz conhecida irrompeu na confusão de seus pensamentos. Era seu Jorge, seu avô, que havia chegado. Lucas, meu menino, seu talento vai brilhar. Lembre-se do que sempre digo. A arte é um reflexo da sua verdade. Mostre ao mundo quem você é. Com essas palavras, a fé inabalável de seu Jorge fez com que uma onda de renovação varresse Lucas. Finalmente foi anunciado o momento da apresentação. Lucas subiu na pequena plataforma, segurando a respiração. Ao olhar para a plateia, viu rostos esperançosos e curiosos, todos ali para vê-lo. Ele começou a falar, a voz falhando no começo, mas depois fluiu como tinta numa tela. Contou sobre as lutas de sua mãe, sua própria luta e como a arte o havia salvado. Quando terminou, um silêncio tomou conta antes de aplausos ecoarem. Ele sentiu que havia entregue um pedaço de si para todos aqueles presentes. Era a conexão humana que tanto buscava. Mas, em meio ao clamor da multidão, uma figura inusitada se destacou. Um homem, com um olhar sério e intrigante, se aproximou. O coração de Lucas disparou. Quem é ele? Pensou. E assim, enquanto o eco dos aplausos se dissipava, Lucas se viu diante de uma nova possibilidade. O que aquele homem queria dizer? O futuro era um mistério, mas a esperança pulsava com força em seu peito. O próximo passo parecia mais próximo do que nunca, mas a verdadeira mudança estava apenas começando. Lucas ainda sentia o calor dos aplausos vibrando em seu corpo, mas o foco de sua atenção rapidamente se voltou para o homem que se aproximava. Com passos firmes, o estranho se apresentou como Roberto, um curador de arte bastante respeitado na cidade. Seu mural é excepcional, meninos. Ele captura a essência da luta e da superação. Você tem um dom, disse Roberto, com uma seriedade que misturava admiração e curiosidade. As palavras ecoaram dentro de Lucas como um sinônimo de valorização que ele nunca havia esperado. A incerteza que o atormentava ao longo do dia começou a se dissipar lentamente. Obrigado, ele respondeu, sentindo a emoção transbordar em sua voz. Roberto o observou por um momento, como se estivesse avaliando cada nuance da alma do garoto. Você gostaria de expor seu trabalho em uma galeria no centro da cidade? O pedido chegou como um raio, iluminando sua mente. A ideia era deslumbrante, mas também opressiva. Lucas sentiu o coração disparar, a adrenalina inundando seu corpo. Eu não sei, hesitou, lembrando-se das inseguranças que o acompanhavam. Só um momento, Roberto interrompeu, percebendo a batalha interna que se desenrolava. Você não precisa decidir agora. Pense no que sua arte pode fazer por outros. Este é o seu momento, Lucas. Ele sorriu encorajadoramente e se afastou por um instante, permitindo que o garoto respirasse. Dona Teresa, que observava à distância, se aproximou dele com os olhos brilhando. Meu filho, isso é uma oportunidade única. Você tem que considerar, disse ela com um misto de orgulho e preocupação.
Lucas viu o desejo dela de ver seu filho brilhar, mas a sua própria autocrítica voltou com força total. E se eu fracassar? E se a minha arte não conseguir tocar as pessoas como eu espero? Você já tocou muitos corações hoje. Ela respondeu abraçando-o com força. A arte é um caminho cheio de incertezas, mas é na coragem de correr riscos que encontramos os verdadeiros tesouros. As palavras da mãe reverberaram em seu íntimo, trazendo à tona uma nova perspectiva. Ele percebeu que essa jornada não era apenas sobre ele, mas também sobre sua mãe e todos os que viviam suas lutas diárias. Enquanto Lucas pensava, mais pessoas se aproximaram para elogiar sua obra. As vozes se misturavam à música vibrante que preenchia o ar. O que era inicialmente um momento de insegurança estava se transformando em um espaço de amor e apoio. Ele começou a sentir que só talvez ele pudesse conseguir. Mas a alegria foi bruscamente interrompida quando Lucas avistou uma expressão no rosto de Roberto. O homem estava conversando com 2 outros curadores que tinham um olhar de preocupação. Lucas notou que suas vozes se elevavam de forma estridente, enquanto um murmúrio sobre a situação atual da arte na favela chegava até ele. Ela precisa de uma voz, e a história de Lucas pode não ser o que eles buscam. O coração de Lucas afundou. Perguntas assolaram sua mente. E se o que ele tinha a oferecer não fosse bom o suficiente? Ele estava prestes a perder a chance de sua vida. Com essa inquietude, a adrenalina que antes o impulsionava se transformou em ansiedade. Quando Roberto se virou e começou a se aproximar de Lucas novamente, o garoto sabia que precisava tomar uma decisão. Ele olhou ao redor, buscando coragem em cada rosto no público que havia aplaudido sua arte. Seria esse o seu momento de se afirmar como artista? O dilema fervilhava em sua mente. Ele queria gritar, mas as palavras falhavam. Para onde esse caminho o levaria? E, principalmente, vale a pena arriscar tudo por um sonho? A resposta estava perto, mas ele ainda não sabia se poderia encontrá-la. Lucas respirou fundo. Os sons da festa à sua volta se tornaram uma mistura turva de vozes animadas, mas as palavras de Roberto reverberavam clean nas suas orelhas. É o seu momento, Lucas. Ele queria acreditar nisso, mas a insegurança apertava seu peito como uma nuvem negra. A galeria do centro da cidade era um sonho brilhante, mas também um símbolo de pressão e expectativa. Roberto chegou perto, e Lucas notou uma intensidade nos olhos do curador. Você tem algo único, menino. Não é só arte, é a sua história, suas experiências, e é isso que conecta com as pessoas. As palavras caíam sobre Lucas como gotas de chuva durante uma tempestade, confundindo seus sentimentos. Ele não se via como alguém especial. Para ele, sua arte era apenas um reflexo de sua luta, e não achava que isso pudesse interessar a outros. Você me disse que a arte precisa de uma voz. Eu tenho medo que essa voz não ressoe, disse Lucas, olhando diretamente para Roberto. O curador assentiu, um sorriso suave nos lábios. Medo é natural, mas você tem a chance de ser o eco da sua comunidade, de dar vida a histórias que muitos não têm coragem de contar. Pense que sua arte pode ressoar além das paredes da galeria. Ela pode inspirar, provocar reflexões e mudar percepções. Lucas sentiu um frio na barriga. Será que ele poderia ser essa voz? A ideia era aterrorizante e libertadora ao mesmo tempo. Ele se lembrou dos vizinhos, dos amigos que viam seus sonhos se esvaírem, das noites em claro, apenas sonhando com um futuro melhor. Dona Teresa, observando tudo de perto, puxou seu filho para mais perto, segurando sua mão. Você é mais forte do que pensa, meu amor. Não deixe o medo falar mais alto que a sua vontade de brilhar. Lembre-se de onde você veio e do que deseja construir. As palavras da mãe abriram a porteira das emoções. Ele se lembrou de seus desenhos nas paredes da rua, da vontade de transformar o cotão da realidade em algo belo, em algo que pudesse ser compartilhado. Com cada lembrança, seu coração pulsava com determinação. Afinal, ele pintou aquele mural não só para ele, mas para todos que se sentiam invisíveis. Você está certo, Roberto. Este é um momento. E eu quero que a minha arte conte a nossa história. Quero mostrar o que é viver na favela, porque é uma luta, mas também é resistência e beleza, disse Lucas, a voz mais firme. Era como se a cada palavra
ele estivesse rasgando a rede de insegurança que o prendia. A expressão de Roberto se iluminou. Isso, Lucas, é assim que se fala. Ele bateu palmas, chamando a atenção de todos ao redor. Ele decidiu. Este garoto vai expor seu mural na galeria. Ele tem uma mensagem poderosa. Os aplausos começaram novamente, desta vez mais intensos, mais cheios de emoção. Lucas sorriu timidamente, mas lá no fundo, uma onda de confiança começava a crescer. Entretanto, enquanto a felicidade do momento enchia seus olhos de lágrimas, uma sombra passou por seu coração. Ele ainda carregava a incerteza sobre a reação das pessoas diante de sua arte. Será que eles realmente iriam se conectar com a sua verdade? Não havia mais tempo para pensar. Em um ímpeto, Lucas olhou para Roberto. E se eu falhar? E se a galeria não gostar? E se a minha mensagem não for ouvida? A preocupação o consumia novamente. E então você aprende e tenta de novo. A verdadeira arte é sobre isso, Lucas. Sobre falhar, aprender e levantar. Essa é a beleza do processo, respondeu Roberto, cheio de entusiasmo. Nada disso parecia fácil, mas uma nova realização começou a se formar na mente de Lucas. O que ele temia não era apenas uma exposição, mas sim o olhar do mundo sobre a sua verdadeira essência. Voltar-se contra isso seria como renunciar ao que ele sempre foi. Ele olhou para sua mãe e viu que ela, assim como ele, sonhava um pouco mais alto. Com um gesto decidido, Lucas foi em direção a Roberto, o brilho da esperança misturando-se à sua ansiedade. O caminho seria difícil, repleto de altos e baixos, mas ele estava pronto para enfrentá-lo. Mas enquanto ele se preparava para dar o primeiro passo em direção ao seu sonho, uma mensagem Vibe em seu celular lhe chamou a atenção. Ao olhar, seu coração disparou. Era uma notificação de um relacionamento há muito encerrado. Ele hesitou, um misto de aversão e curiosidade se instalando em seu peito. A mensagem poderia mudar tudo de novo. O que será que aquela pessoa queria agora? Isso poderia arruinar todo o seu esforço? A dúvida começou a tomar conta novamente, e Lucas sabia que, a partir dali, tudo estava prestes a mudar. Lucas sentiu o coração acelerar. Uma tempestade de emoções agitadas. Ele olhou para a tela do celular novamente, a mensagem pulsando como uma luz intermitente. Oi, Lucas, você ainda se lembra de mim? Precisamos conversar. Era Isabela, seu primeiro amor, a garota que um dia fora sua musa, sua inspiração, antes que a vida os separasse com todas as suas complicações. As lembranças daquelas tardes passadas, desenhando juntos nos bancos da praça, invadiram sua mente como um flash. Risadas, promessas e sonhos compartilhados. Mas a separação fora dolorosa. Ela partiu e ele ficou, lidando com o vazio que a sua ausência deixou. Agora, a mensagem parecia querer reabrir velhas feridas. Os aplausos ao redor começaram a desvanecer e a festa se transformou em um eco distante. Ele respirou fundo, tentando esfriar sua mente borbulhante, mas a ansiedade só aumentava. O que Isabela queria? Como isso poderia influenciar o que estava começando a construir? Aquelas emoções contraditórias o arrastaram para um mar de incertezas. Lucas, você consegue! As palavras encorajadoras de Roberto ecoavam na sua cabeça, mas um vento frio trazia a dúvida. Ele não podia se deixar levar por lembranças passadas. Não agora. Estava prestes a tocar o céu com sua arte, a dar voz à sua comunidade, e isso não poderia ser complicado por fantasmas de seu passado. Joyce e Isabela, lembro sim. O que aconteceu? Ele digitou, a mensagem soando mais como um pedido de clareza do que um convite à nostalgia. Cada letra pesada na tela parecia ressoar com seu coração. Ela respondeu rápido. Fiz algumas mudanças na minha vida e estou de volta à cidade. Precisamos conversar sobre nós, sobre o que aconteceu. Essa mensagem parece um pouco estranha, eu sei, mas eu senti que precisava te procurar. O celular tremia em sua mão. Um turbilhão de expectativas e receios começava a se formar. O que ele deveria fazer? A arte e a galeria estavam em seu horizonte, mas seus sentimentos por Isabela ainda se agitam como folhas ao vento. Poderia ele equilibrar isso tudo? Ele olhou para a festa, seus amigos rindo, a vibração alegre no ar,
e então para Roberto, que estava tão animado com a perspectiva de Lucas. Era um momento crucial, um passo em direção ao futuro. Mas o convite do passado o segurava naquele instante, como uma queda de dominós prestes a acontecer. Lucas, a voz de Roberto chamou, trazendo-o de volta para a realidade. Estamos prontos para a fotografia do mural. Venha cá, precisamos de você. Lucas hesitou. As luzes da galeria brilhavam na sua mente e, ao mesmo tempo, a mensagem de Isabela pesava como uma âncora. Ele precisava decidir rapidamente, seguir em frente com seu sonho ou explorar velhas emoções que poderiam desviá-lo do que realmente queria. As vozes no fundo se tornaram um barulho indistinto, enquanto ele pensava em tudo o que havia conquistado até aquele momento. Ele podia ser a voz de tantos, uma expressão da luta que seus vizinhos enfrentavam diariamente. Era a hora do seu reconhecimento, e esse reconhecimento poderia mudar tudo. Porém, ao mesmo tempo, seu coração sussurrava que Isabela poderia ser uma parte importante dessa transformação. Ela o conhecia, e talvez juntos pudessem criar algo mais do que arte. Lucas fechou os olhos por um momento, buscando o que realmente queria. E dessa busca, um novo impulso surgiu. Ele respondeu para Isabela, mas antes mesmo de enviar, seu dedo hesitou sobre a tela. Quero conversar, mas não agora. Com essas palavras, um pequeno alívio se instalou. Ele tomou coragem e se dirigiu ao grupo, e assim que chegou, todo o seu ser estava focado no mural. Vamos continuar, disse ele, a determinação em sua voz. Mas a mensagem de Isabela tinha despertado uma nova dúvida. Enquanto se preparava para finalmente dar voz à sua arte na galeria, ele sabia que um novo dilema estava prestes a surgir. Como lidar com o passado? A cabeça de Lucas girava, e conforme as câmeras instalavam, ele se perguntou: como será quando os olhos do mundo finalmente pousarem sobre ele? O evento na galeria tinha seu próprio ritmo, uma dança frenética que Lucas tentava acompanhar. Ele sabia que a arte nunca fora apenas sobre ele. Era um reflexo das vidas que cruzavam seu caminho. Ali, cercado por amigos e admiradores, sentia algo especial. O mural começava a tomar forma, cada pincelada transformando-se em um grito silencioso de dor e esperança. Roberto se aproximou, seus olhos brilhando de excitação enquanto analisava o trabalho. Lucas, isso é incrível. Você capturou a essência de tudo o que vivemos. Não posso esperar para ver a reação das pessoas. As palavras de Roberto soavam como um combustível para o fogo que ardia dentro dele. Mas a mente de Lucas ainda vagava em outra direção. A interação de todos ao redor, o murmúrio das conversas e a música suave criavam uma atmosfera mágica. Mas, no fundo, uma sombra inquietante se instalava. O que Isabela queria realmente? Será que o passado poderia interferir em seu presente? Enquanto todos se divertiam, Lucas se afastou um pouco, buscando um momento de clareza. A luz suave da galeria iluminava seu rosto, mas havia uma escuridão em seus pensamentos. Ele nunca esquecera a Isabela. Sempre havia a esperança de que um dia, de alguma forma, eles pudessem se encontrar novamente. Mas agora, a realidade estava de volta, e ele não tinha certeza se estava preparado para essa conversa. O celular vibrou de novo em seu bolso e seu coração disparou. Com hesitação, ele o retirou e viu a mensagem dela. Podemos nos encontrar amanhã? Estou com saudade. A ansiedade subiu como um gás que intoxica, entorpecendo sua razão. Lucas sentiu um impulso irracional de responder de imediato, um desejo de se perder na nostalgia e na expectativa. Mas ele respirou fundo e olhou pela janela. A cidade estava viva lá fora, cheia de cores e sons, e ele não poderia ignorar tudo pelo que havia lutado. Era hora de se concentrar. Sem perceber, terminou de aplicar as últimas pinceladas no mural, enquanto sua mente se debatia entre o passado e o futuro. Ele queria dar voz aos que estavam ao seu redor, e a arte era a sua maneira de fazer isso. Lucas! A voz de Roberto o puxou de volta. Olha os convidados, eles estão vindo e a energia aqui é contagiante. Lucas sorriu, sentindo um mix de felicidade e nervosismo. Esse era o momento. O que mais ele poderia querer?
A arte, o reconhecimento, a possibilidade de mudar vidas. Quando a entrada da galeria se abriu, as pessoas começaram a entrar, algumas paradas em frente ao mural, admirando. Os olhares curiosos e animados reacenderam uma chama em seu ser. Era um reconhecimento que ele tanto buscava, algo que prometia novos horizontes. Mas, no fundo, uma outra pergunta assombrava sua mente. E se Isabela não entendesse o que ele estava fazendo? E se ela quisesse algo diferente? Os aplausos começaram a ecoar pela sala, levando-o a um estado de euforia. Cada aplauso era como uma confirmação de que ele estava no caminho certo. E por instantes, ele esqueceu as incertezas. As vozes ao redor se misturavam, e a arte deixava suas marcas nas almas que a apreciavam. Mas enquanto a multidão aplaudia, um arrepio percorria sua espinha. Ele sabia que, mais cedo ou mais tarde, precisaria encarar Isabela. O que ele diria? Como explicaria a ela a nova vida que tinha construído durante aqueles anos? Com um sorriso na face e o mural como pano de fundo, um novo pensamento começou a brotar. O que as paredes vezes têm a nos contar? Lucas respirou fundo, os sentimentos turbulentos à flor da pele. Era hora de se expor. Mas estaria ele realmente pronto para isso? Com esse questionamento pulsando em sua mente, a atmosfera vibrante da galeria não parecia mais suficiente. O futuro o chamava, e ao mesmo tempo, o passado insistia em segurar sua mão. Ele precisava de respostas. A música ao fundo subia de intensidade, e quando Lucas olhou para as pessoas ao seu redor, a incerteza agora parecia um peso que ele estava disposto a carregar. Ao longe, ele percebeu uma figura familiar que se destacava entre os convidados. Seu coração acelerou ao ver Isabela, parada na entrada, os olhos fixos no mural. A conexão deles nunca foi apenas sobre o desenho, foi sobre o que cada um representava na vida do outro. Como será esse reencontro? Lucas pensou enquanto os olhares se encontravam pela primeira vez em anos. Os olhares se cruzaram, e por um momento o mundo pareceu parar. Lucas sentiu seu coração acelerar enquanto Isabela avançava lentamente em sua direção. A música à sua volta se tornara um fado distante, um eco que se contrapunha ao tremor de suas emoções. Oi, Lucas. A voz dela era suave, como uma brisa de verão, trazendo com ela todas as lembranças. Você não mudou nada. Ele sorriu nervosamente, tentando esconder a tempestade de sentimentos que se formava dentro dele. Você também não, respondeu, as palavras saindo mais como um sussurro do que uma afirmação. As pessoas ao redor se dissiparam, e apenas eles pareciam existir ali, sob o olhar intenso do mural, que era um reflexo do que viviam. Era como se a obra de arte estivesse contando a história deles, uma narrativa de dor e esperança entrelaçadas. Eu fiquei sabendo da sua exposição e não pude deixar de vir. Isabela olhou para o mural e Lucas pôde sentir a tensão no ar. Ele queria contar a ela sobre cada pincelada, cada cor, mas as palavras pareciam se perder em sua garganta. É muito mais do que eu esperava, ela disse, e Lucas se perguntou se ela percebia a profundidade do que estava ali, ou se tudo lhe parecia apenas uma série de imagens. Tem muita coisa aqui, coisas que eu queria que você entendesse. O tom de sua voz era sincero, mas a dúvida ainda pesava sobre ele. Ele precisava saber se Isabela podia captar o que o trouxe até aquele momento e o que ainda o impedia de seguir adiante. Eu espero que você tenha conseguido se expressar, Isabela completou, seu olhar firme em Lucas. Sei que foram anos difíceis. Aquilo o feriu. Era como se o tempo estivesse jogando na cara deles tudo o que haviam perdido. Mas ele não poderia se deixar abater. Sim, foram anos difíceis, mas também foram de aprendizado. Algumas coisas mudaram em mim. Ela assentiu lentamente, mas havia um brilho nos olhos dela que inquietava Lucas. Será que ela estava esperando algo mais? Um pedido? Uma mudança? Ou seria apenas a saudade de tempos que não voltariam? A multidão que antes o cercava, agora parecia apenas um murmúrio distante. Com o coração acelerado, ele tomou coragem e perguntou: E você, Isabela? O que tem feito? Como tem sido a sua vida? Ela hesitou, e por um momento Lucas viu sombras de tristeza na expressão dela.
Tentei seguir em frente, mas de vez em quando a memória dos bons momentos volta e me pega de surpresa. Seus olhos brilharam com lágrimas contidas, e Lucas desejou poder confortá-la, mas as palavras pareciam inadequadas. Às vezes, eu sinto que a vida me puxou para um caminho diferente e não sei se é o que realmente quero, ela confessou com a voz trêmula. O tempo entre eles poderia ser resgatado? Essa possibilidade nunca abandonou Lucas, mas agora ele precisava dela mais do que nunca. Isabela, eu não sei o que o futuro nos reserva, mas o que eu sinto por você nunca desapareceu. A atenção de todos ao redor parecia ter diminuído, mas ao mesmo tempo aumentava a pressão dentro de Lucas. Poderia ele transformar a esperança em algo real? Isabela não era apenas uma lembrança, mas uma parte fundamental de seu ser. Nesse instante, Roberto de longe fez um gesto que interrompeu a conversa. Ei, Lucas, vem cá. As pessoas querem saber sobre as inspirações por trás do mural. O chamado de Roberto parecia arrancá-lo de uma onda de emoções profundas, mas, ao mesmo tempo, era uma oportunidade. Preciso fazer isso agora, pensou Lucas. Isabela, precisamos conversar mais. Ele conseguiu articular, sentindo a urgência em cada palavra. Claro, ela respondeu, um sorriso tímido cruzando seus lábios. Quero entender tudo isso. Enquanto Lucas se afastava, sentindo a expectativa junto à ansiedade tomar conta de seu peito, a ideia de um novo recomeço floresceu em sua mente. O que mais ele poderia fazer a partir dali? O que aquelas palavras e aquele mural ainda podiam revelar? O futuro deles estava em aberto, mas aquela conversa significava o primeiro passo para resgatar o que ainda poderia ser. E enquanto os aplausos seguiam, ele soube que não poderia mais ignorar as perguntas que o atormentavam. O que o próximo dia reserva para eles? Lucas sentiu seu corpo pesar ao se afastar de Isabela. A intensidade do encontro ainda pulsava em suas veias, como uma sinfonia que não encontrava o seu final. A excitação e o medo se mesclavam em seu peito, e ele não sabia exatamente se estava prestes a dar um passo decisivo, ou se estava apenas adiando o inevitável. Ao se aproximar de Roberto, ele tentou concentrar-se nas perguntas do público, na expectativa deles. Mas a única imagem que se projetava em sua mente era o sorriso tímido de Isabela. O que aquela conversa significava para os dois? Poderiam realmente reescrever sua história? Roberto começou a falar sobre o mural, elogiando a capacidade de Lucas de captar emoções em cada cor. Ele poderia ser um bom amigo, mas Lucas não conseguia desviar o olhar da multidão. Olhos curiosos, sorrisos admirados, mas no fundo ele só queria saber o que Isabela estava pensando. A cada aplauso sentia o vazio da ausência dela. Você está bem, cara? Roberto perguntou, percebendo a distração. Estou só pensando. Lucas respondeu, buscando controlar a maré de sentimentos que o invadiam. Ela estava lá. O que aconteceu entre vocês? Roberto indagou com um tom mais sério, curioso, sabendo da história deles. Lucas hesitou, lembrando dos momentos felizes, das promessas não cumpridas e das escolhas que os separaram. Não sei se posso te explicar com precisão. É como se toda essa exposição tivesse trazido à tona não só a arte, mas tudo o que ficou guardado. E você não quer realmente arriscar de novo? Roberto insistiu. A pergunta ecoou em seu interior até ser impossível ignorá-la. Ele queria muito mais do que apenas arriscar. Ele desejava desesperadamente um recomeço. Mas será que Isabela sentiria o mesmo? Os aplausos diminuíram e Lucas finalmente decidiu que precisava de um momento a sós. Vou me afastar um pouco, tá bom? Ele disse a Roberto, que acenou afirmativamente, ainda preocupado com a expressão do amigo. Quando Lucas saiu da sala, um ar fresco o recebeu. Ele começou a andar, processando tudo. O mural havia se tornado um reflexo de sua alma, um espaço onde ele mostrava quem realmente era e o que ainda buscava. Almeida estava ali, com Isabela e toda a sua história. Mas o que realmente faltava era o ato de se abrir e ser honesto. Havia um café logo ao lado da galeria, e a ideia de um café ao lado parecia reconfortante. Ele pediu um expresso e sentou-se em uma mesa da área externa. A brisa suave fazia as folhas das árvores dançarem. Ele pegou o celular
e olhou para a tela, hesitando em enviar uma mensagem para Isabela. O que ele poderia dizer? Oi, você se importa de conversar de novo? Parecia frágil demais. Então decidiu não enviar nada ainda. Ele precisava de palavras fortes e principalmente de coragem. Enquanto tomava o café, uma lembrança forte acessou sua mente. Um dia, no meio de uma caminhada, eles haviam falado sobre o que o futuro poderia trazer. Você acha que podemos nos encontrar de novo após tudo? Isabela dissera, e ele havia apenas sorrido, sem saber o que responder. O que havia mudado desde então? Ele não podia mais ser passivo, não quando o futuro estava em suas mãos. E então, naquela pequena mesa, Lucas fez uma escolha. Ele decidiu que na próxima vez que visse Isabela, seria diferente. Ele não a deixaria escapar novamente. O que não sabia era que a vida, essa mesma, tinha outras surpresas guardadas para eles, e uma delas estava só começando a se revelar. Quando voltou para a galeria, viu Isabela conversando com algumas pessoas. Ela parecia viva, radiante, mas havia uma certa melancolia em seu olhar. Isso o estimulou a avançar. Ele tinha que fazer algo, e rápido. Poderia um pedido simples mudar tudo? O que ele não percebeu foi que a conversa que estava prestes a ter havia sido esperada por mais do que apenas eles. E à medida que seu coração disparava ao se aproximar, ele sentiu que o verdadeiro desafio estava apenas começando. O que ele estava prestes a revelar mudaria seus destinos para sempre. Lucas respirou fundo, tentando calar o turbilhão de emoções que se aglomerava em seu peito. Ele se aproximou de Isabela. Sua presença era como um farol em meio ao caos que ele sentia. Cada passo parecia pesar, mas a determinação dentro dele era mais forte. Isabela virou-se para ele, e seus olhos se encontraram como se o tempo tivesse parado. Um sorriso hesitante surgia em seu rosto, e Lucas sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. O que dizer? Como explicar o inexplicável? Cada palavra que planejara se dissipou na sua mente. Oi, Isabela, ele murmurou, sua voz tremendo levemente. Aquela palavra simples parecia carregar um mundo inteiro de sentimentos não ditos. Oi, Lucas, ela respondeu, e ele percebeu a forma como seu olhar se aprofundou, buscando algo mais atrás de suas palavras. Ele hesitou, lembrando-se das coisas não faladas, dos sonhos que construíram juntos, mas que pareciam ter sido há uma eternidade. Você está linda, ele disse, consciente de que era um elogio trivial, mas também uma verdade explosiva. O brilho dela irradiava um calor que espantava a frieza da distância que os havia separado. Obrigada, e seu muralte é realmente impressionante, Isabela comentou, desviando um pouco o olhar, como se estivesse tentando esconder a emoção que se agendava entre eles. Eu estive pensando sobre nós, Lucas começou, e suas palavras ecoaram em sua mente, soando mais profundas do que imaginara. Isabela ergueu as sobrancelhas e uma conexão sutil, quase eletrônica, formou-se entre eles. Sobre nós? A voz dela estava recheada de curiosidade, emoções e uma pitada de expectativa. Ele tomou coragem, enquanto lembranças do que foram juntos inundavam sua mente. Sim, sobre o que aconteceu. E o que ainda pode acontecer. Eu não quero mais viver na incerteza. Isabela, você é importante para mim. Ela o olhou com uma intensidade que o fez hesitar. O mundo ao redor desapareceu de repente, e ele sabia que aquele era o momento decisivo. Ele estava prestes a se abrir, a se expor de uma forma que nunca antes tivera coragem. Eu quero te pedir uma segunda chance, para nós, para tudo que deixamos para trás. Podemos tentar de novo. O tempo pareceu congelar enquanto ele falava. Ele viu a expressão de Isabela se transformar, a surpresa se misturando com uma esperança cautelosa. O silêncio entre eles era palpável, e o ruído da galeria, que há pouco preenchia o espaço, agora soava distante. Lucas... Isabela começou, mas a voz falhou por um instante. Seus olhos, que antes transbordavam melancolia, agora brilhavam com uma luz nova. Isso é tão inesperado. Eu não sabia que você se sentia assim. Ele sentiu o coração acelerar. E como você se sente? Eu não quero ser só uma lembrança. Quero ser parte do seu futuro.
Você ainda é a pessoa que eu mais quero ao meu lado. As palavras dela saíram em um sussurro, quase como uma confissão. Eu tenho pensado em nós, mas o que acontecerá se não der certo de novo? O medo dela trouxe à tona o seu próprio. Lucas sabia que arriscar seria um ato de coragem, e a frase parecia pesar entre eles. Ele queria gritar que valeria a pena, que eles eram capazes de superar qualquer obstáculo, mas em vez disso, ele apenas olhou em seus olhos e sentiu a verdade da sua vulnerabilidade. Enquanto o momento se estendia, Lucas percebeu que as incertezas estavam ali, mas no fundo, o que havia entre eles parecia mais forte. Ele não queria que a história deles terminasse em uma página em branco. Isabela, mesmo se houver riscos, não vale a pena lutar por aquilo que nos faz felizes? Enquanto falava, seus olhos capturaram a intensidade do momento, uma conexão que parecia quebrar a barreira entre eles. A resposta dela estava pendente no ar, e ele sabia que o que vinha a seguir poderia mudar tudo novamente. Quando Isabela abriu a boca para responder, algo no ambiente mudou. Um ruído distante e crescente trouxe uma interrupção indesejada. Ele a olhou, o coração a flame de expectativa. O que estaria prestes a se revelar poderia ser tanto a resposta que ele esperava, quanto um novo desvio em seu caminho. Um gesto simples poderia custar muito mais do que ele imaginara. A vida tinha maneiras de surpreender, e isso ainda estava apenas começando. Lucas observou Isabela, seu olhar cheio de perguntas não ditas. A música na galeria aumentava, e os sons de risadas e aplausos pareciam distantes. Ele estava ali esperando que ela falasse, que lhe desse uma resposta que poderia mudar seu destino. Mas antes que Isabela pudesse dizer algo, um grupo de crianças entrou na galeria, seus olhos brilhando de curiosidade e admiração ao ver o mural. A ação delas trouxe uma onda de sorrisos e um clima novo de celebração. Mas, para Lucas, era como se aquele momento estivesse fora de lugar. Vem, vamos lá, ele disse, puxando Isabela para se afastar da multidão e caminhar em direção ao mural. Enquanto avançavam, Lucas sentiu que Isabela hesitava. O mural representava tudo o que ele havia passado, desde os desafios na favela até as esperanças que agora iluminavam seu futuro. Ele queria compartilhar aquilo com ela, mostrar como a arte podia ser um grito pela vida, pelo amor, pela superação. Olha para as cores, Isabela, ele disse, indicando as pinceladas vibrantes. Cada uma delas representa uma parte da minha jornada, e da nossa, de certa forma. Eu quero que você entenda que tudo isso tem um significado. Estamos todos lutando para ser vistos e ouvidos. Essa arte é uma forma de me expressar, e eu quero que você faça parte do que vem a seguir. Isabela ficou em silêncio, seus olhos viajando pelo mural. E isso permitiu a Lucas ver a luta interna que ela enfrentava. Ele se lembrou de todas as vezes que também hesitou, de como o medo quase o impediu de seguir seu sonho. Isso é mais do que apenas arte, é nossa história, afirmou Lucas com firmeza. Os olhares se cruzaram outra vez. Ele pode ver que naquelas cores havia uma história dela também. Uma história de amizade, de amor, de dor e de saudade que poderia ser renovada. Lucas, começou Isabela, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. A pressão do ambiente e a expectativa em volta o deixaram ainda mais ansioso. Ele decidiu dar um passo à frente, concentrando-se no que realmente importava. Olha, eu não quero que a gente tenha medo um do outro. O que vivemos não deve ser um fardo, mas uma base para o nosso futuro. Você ainda quer ser parte disso? Os olhos dela brilharam, e naquele instante, Lucas sentiu que havia algo mais profundo ali. Eu quero, Lucas. Eu quero acreditar na possibilidade de um futuro juntos, disse Isabela, finalmente liberando as palavras. E Lucas sentiu as forças do universo conspirando a seu favor. Mas e se der errado de novo? Questionou Isabela, a vulnerabilidade estampada em seu rosto. E se você acabar se machucando outra vez? Não existe amor sem risco, Lucas respondeu com a certeza poderosa que agora habitava seu coração. E eu estou disposto a assumir esse risco, porque o que eu sinto por você vale todo o medo. Ela sorriu, e um alívio tomou conta de Lucas. Mas antes que houvesse tempo para mais palavras, ele a puxou de volta para dentro da galeria,
onde as pessoas estavam reunidas ao redor do mural. As cores vibrantes e as emoções dos rostos se fundiam em uma sinfonia perfeita. Era a celebração da luta e da arte, e aquela era a sua chance. Hoje eu me sinto vivo. Hoje cada um de vocês tem a oportunidade de se conectar com o que há de melhor nas vidas de vocês. Olhem para o mural. Ele fala da luta, das vitórias e do amor que se renova. Lucas proclamou, e as vozes ao redor começavam a se unir aos seus sentimentos. Dona Teresa surgiu ao lado dele, seu olhar orgulhoso refletindo tudo o que Lucas havia conquistado até aquele momento. Meu filho, você está fazendo história, ela disse, com lágrimas nos olhos e um sorriso radiante. Você precisa ser parte dela também, Isabela. Venha, mostre ao mundo o que você sente, porque a sua história é tão importante quanto a minha. Lucas incentivou, e Isabela assentiu, cheia de emoção. Naquele momento, ele percebeu que a vida era feita de começos e recomeços. Eles estavam prestes a escrever uma nova página juntos, não só como artistas, mas como amantes, amigos e aliados na luta pela vida. À medida que todos se reuniam ao redor do mural, Lucas abraçou Isabela. Ela estava lá e isso era suficiente. Com as palmas unidas, o público aplaudiu e as vozes ecoaram por toda a galeria. Lucas e Isabela sabiam que juntos ainda teriam muito a fazer. No fundo de seus corações, a arte havia se tornado uma ponte para a reconexão e o amor resplandecente que estavam dispostos a cultivar. E assim, enquanto as luzes da galeria brilhavam e a música envolvia o espaço festivo, Lucas se sentiu livre, como se finalmente estivesse no caminho certo. Esse era o começo de uma nova jornada, e ele estava pronto para qualquer desafio que viesse pela frente, sabendo que agora não estava mais sozinho. E você, que também deseja fazer parte dessa história emocionante, inscreva-se imediatamente no nosso canal para não perder as próximas narrativas que tocarão seu coração. Deixe um like agora, é sua chance de alimentar o algoritmo e fazer a diferença. Comente suas reações e teorias sobre esse final incrível. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão poderosa. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não perca a oportunidade de se conectar com histórias que evocam sentimentos profundos.